Olá, sejam bem-vindos à aula 4 dessa trilha Produção Artística, aqui com a gente, com o Instituto Acredita. Hoje nós vamos falar sobre curadoria e seleção de obras. A gente vai fazer esse exercício de ser um curador, de montar uma exposição. Olha que legal. Então fica com a gente. E aqui já na capa a gente trouxe esses diferentes quadros, diferentes expressões artísticas, para você já dar uma analisada, para a gente já entrando nesse clima, tá bom? Então aqui a gente tem quem? A nossa famosa Mona Lisa, que vocês podem ver aí, né? Tá vendo? É, o surrealismo de Salvador Dalí. A gente tem um quadro, por exemplo, que eu gosto muito, que é de Cândido Portinari, com seu expressionismo. Esse aqui, ó, que é artista brasileiro. Um grafismo do Eduardo Cobra, que tem aqui na nossa Praça Mauá, e que ele coloca grafite internacionalmente em diversos locais, né? A gente tem quem? O Abapuru, da Semana de Arte Moderna aqui do Brasil, Tarsila do Amaral, o Grito, que é famosíssimo, não é? Então, são diferentes expressões artísticas dentro da, da obra visual que a gente vai poder ver, né, e vai ter esse olhar de curadoria e ver como é que elas se conversam entre si nesse sentido e as nossas escolhas que a gente vai estar fazendo por conta do nosso olhar como curador, tá bom? Então, vamos lá. É, Antes da gente começar, eu queria me apresentar. Eu sou o Saulo Eduardo, para quem não, né, chegou agora. Então, eu sou empreendedor de impacto socioambiental e também artista multilinguagem. Então, a minha trajetória artística e cultural ela começou na dança, né, lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande. Depois eu fui entendendo que as minhas habilidades, os meus talentos, eles também conversavam com outras linguagens artísticas. Então, sou formado em audiovisual, em dança, teatro, circo. Então, todas essas linguagens, elas me alimentam hoje como pessoa e com o meu fazer artístico, né? E eu também entendi ao longo da minha jornada que também é preciso você pensar a sua arte, né? O seu fazer, o seu propósito como um negócio, porque o seu propósito, né? O meu propósito é impactar positivamente a vida das pessoas. Mas eu faço bem e eu preciso ganhar também nesse sentido. Eu preciso me sustentar financeiramente, conquistar os meus sonhos. E hoje eu sou muito feliz que eu conquistei cada coisa que eu conquistei na minha vida. Aquele menino saindo lá do Campo Grande foi através do meu propósito, do meu fazer artístico, das minhas coisas que eu decidi seguir nessa vida. Então, hoje eu sou muito feliz quanto artista, como empreendedor, né? Tenho o meu instituto, que é o Instituto Impacto Criativo, então já procura aí para você ver um pouco do que a gente está fazendo aí no setor da economia criativa. Então, eu sou muito feliz por isso e eu espero que você também aí do outro lado esteja muito feliz com o seu fazer artístico e conte com a gente para poder levar isso à máxima potência que você conseguir, tá bom? Então, falando aí da curadoria, né? O nosso objetivo aqui hoje vai ser compreender esse conceito, claro, de curadoria em arte, tá? E aí a gente não vai usar só as artes visuais, a gente também vai pensar em outras maneiras, em outras linguagens, para poder abrir esse seu olhar, tá bom? Explorar o papel essencial do curador nessa seleção, porque o curador é esse olhar que seleciona. Identificar critérios importantes para escolher as obras, né? Como é que elas conversam. Lembra que eu mostrei vários quadrozinhos na nossa capa? Diferentes expressões artísticas. Aprender a criar uma mini mostra. Vamos aqui montar um exercício prático de como que a gente vai pensar a nossa mostra, tá bom? Você montando aí de casa, depois me convida para sua mostra, hein, que eu vou querer ver. Bom, aí a gente pensa o que é curadoria, né? Curadoria, ela passa por alguns processos assim, que a gente vai ver agora. Então, curadoria, ela é uma análise, porque ela envolve analisar, selecionar obras com cuidado e atenção. Então, a gente vai imaginar, né? Imagina que você está aí numa sala enorme, com vários quadros ali, diferentes e tal. Então, você vai precisar fazer esse processo de análise, tá? Para ver como é que elas conversam, o tema, e etc e tal. A narrativa, a curadoria também fala de narrativa.
Narrativa em curadoria é pensar em como você vai guiar a experiência, né, desse público, o storytelling dessa exposição, né? Ela começa lá de como ela começa, que você vai introduzindo o público a sua exposição, o meio, o que versa sobre isso, é, e aí você vai pensando todo esse mapa, ok? Pensar a curadoria também é pensar a seleção de obras, né, no processo curatorial. Então, você vai fazer esse filtro dos quadros que você tem das obras para que você possa fazer esse filtro e montar ali, né, com a sua narrativa, essas obras que você selecionou, tá? E a experiência, é isso, como é que você vai pensar esse espaço, como? Vai ser, a minha exposição não vai ser no museu, mas a minha exposição vai ser ao ar livre, numa praça. Beleza? Como é que eu vou pensar esse espaço da praça e vou pensar a experiência do público ao ver essas obras? Então é importante você pensar nisso. Mesmo, imagina ele como é que ele vai caminhar, como ele chega, o que ele vai ter ali na entrada, e aí por aí vai. Né? Se você reparar, por exemplo, no Centro Cultural Banco do Brasil, a sala de exposição ela tem um caminho. Se você falar, a gente entra, né, a sala principal, é isso que eu estou falando, quem teve a oportunidade de ir. A gente entra, né, depois você passa para uma segunda sala e faz um L, né? Aquele ali já é o espaço físico dado. Mas você percebe que cada exposição que acontece no mesmo espaço, ela é diferente? Por quê? Porque o curador, nesse caso, ele foi pensando aquele espaço da melhor maneira que ele consegue, né, e quer fazer com que o público se sinta abraçado nesse sentido, a experiência seja bom para o público. Então, mesmo que você vá no mesmo espaço, como esse que eu dei o exemplo agora, você vai ver que as exposições acabam sendo diferentes e a maneira como você entra no espaço, se comporta lá dentro, é o curador que vai selecionar nesse sentido. Entende agora? Então, essas perguntas é muito importante que a gente possa fazer. O que quero comunicar com essa seleção, né, é muito importante. Quais as obras dialogam entre si a partir desse tema e como o público vai sentir essa experiência, né? Experiência, essa palavra é muito, muito boa, assim, para a gente guardar aqui, né? E aí a seleção escolhe a sua obra de acordo com o tema, tem uma coerência, né, de criar coerência entre as peças, e isso versa também sobre a maneira que você vai organizar ali na parede ou no varal, se for no ar livre, enfim, de que maneira você vai organizar isso. Então ela precisa ter uma coerência ali, tanto estética também nesse sentido, como curatorial do assunto em si que está se falando, né? Então, organização, organizar o espaço, o caminho, né? Por exemplo, eu fui assistir agora a última que teve no Centro Cultural, Banco do Brasil, era muito interessante, porque eu entrava nessa mesma sala e aí no meio tinha uma performance. Tava lá vendo o quadro, algumas instalações, e aí começou uma performance já mais lá pro meio, na metade. Então, ou seja, o curador pensou nesse movimento aí que não era só as obras de artes ali fixadas na parede, né? Mas ela pensou também num movimento, numa performance. Olha que interessante. Então você pode pensar assim dessa maneira também, né? Então construir essa narrativa, as diferentes linguagens podem te ajudar a construir essa narrativa, tá? Comunicação, então é comunicar a proposta da mostra. E aí eu digo só, não digo só na sala de exposição em si. Você precisa pensar no que vem antes, né? Nessa divulgação, nessa pré-produção, em como você vai comunicar para atrair o seu público para que ele vá ver a sua exposição, tá bom? Então, pensar na comunicação é pensar isso. E aí, uma missão para você. A gente já começa assim, né? Com uma missão bem bacana. Se você fosse montar uma exposição hoje, agora, qual seria o seu tema? Se você fosse montar uma exposição hoje, qual seria o seu tema? Valendo. Tá aí fácil na sua cabeça? Já anotou? Então guarda isso daí, hein? Guarda o tema da sua exposição. Muito bom. Vamos lá. E aí, os critérios de seleção.
a escolha da obra deve seguir um propósito claro, né? Então vamos pensar aqui em alguns critérios que vai nos ajudar nesse sentido. Então, um dos critérios é artísticos, né? Os critérios artísticos, a expressão poética, né? Através da originalidade e da linguagem. Então, que tipo de expressão, ou se eu vou falar só sobre um movimento da arte, é só surrealismo. As obras vão ser só sobre o surrealismo, só sobre o cubismo, ou misturar todos esses movimentos, sabe? Ou vai ser uma obra contemporânea, enfim, como é que isso, né, vai se dar? Então você precisa pensar nesse critério. O critério também técnico, né, a qualidade de execução e acabamento das obras, enfim, da instalação, isso também é importante, você ter esse refinamento, esse acabamento, pensando assim, enquanto curador, né? Também o critério de conceitual, qual é a relevância da relevância social, ambiental, é, faz a conexão com o tema que você escolheu aí na missão anterior. Então, pensar essa relevância também é importante, tá? E aí também um conceito prático, um critério prático é a viabilidade em termos de tamanho, de transporte. Então, às vezes, como eu falei, né, é muito importante naquela etapa da criação, da ideia, você viajar. Viaja legal, assim, vai. Imaginei um castelo de papel com não sei o quê. Você vai ter isso. E aí, depois, nos critérios, né, práticos e técnicos de viabilidade, você vai vendo com a sua equipe o que é possível e o que não é possível e vai adaptar. Né? Não significa que o seu castelo de papel de 2 metros que você pensou ele não vai existir. Talvez ele possa existir ou ele vai existir de uma outra maneira mais adaptável. Né? Porque você está aí vendo esse critério de viabilidade, como é que é. Às vezes realmente não vai ser viável assim, mas pode ser viável de uma outra maneira. É, E aí, mais uma missão agora. Então, a gente escolheu lá o nosso tema, tá? E aí, agora, a partir disso, a gente vai escolher agora 3 obras que você já fez ou que vai fazer a partir desse tema e vai descrever o que as une, né? O que une todas elas. Então, você imaginou o tema. Eu vou falar sobre sustentabilidade, aquecimento global. Vou falar sobre aquecimento global, as minhas obras vão versar sobre isso. Então, já escolhi o tema e eu vou escolher 3 obras que eu estou imaginando fazer. Uma vai ser um quadro, dois, sabe, quadrado, 2x2, 2x4, a dimensão você pode colocar aí, né? Onde vai ser uma pintura contemporânea, com material X, tá, X assado. Pronto. O 2 vai ser uma instalação, onde eu vou utilizar materiais recicláveis, como papel, plástico, com cores quentes, que represente, né, essa mudança do clima, enfim. Estou aqui viajando junto com vocês, tá? E o 3 vai ser uma performance, né, de corpo, onde vai ter um artista que vai estar ali, vai estar parado, enfim. Pronto, pensamos essas 3 obras, né? E aí agora o que nessas 3 exemplos que eu dei, o que une essas obras? Pensa aí, né? E o que elas têm em comum, né? O que elas têm em comum, de repente elas vão, as cores entre as 3 obras, que eu escolhi diferente por conta disso, uma instalação, uma pintura e uma performance, exatamente por conta disso. Então, mas o que é um? De repente, na escolha estética, as cores quentes entre todas elas, no figurino do performance, na cor que está no quadro e na cor da instalação, é o que vai unir elas. Pensa nisso, tá? Então, pensou aí? 3 obras e o que elas têm em comum? O que une essas obras? Essa é a nossa missão daí. Enquanto eu estou falando aqui, você está escrevendo daí. E aí aqui, eu trouxe mais uma vez, lembra lá da aula 1 que eu mostrei as imagens do entre X e Y, que a gente apresentou, que eu apresentei no Horniman Museum Garden em Londres, né, em 2016. E aí, eu trouxe essa obra de volta porque ela foi uma obra multimídia e a gente vai analisar ela aqui de acordo com esses critérios e narrativas que a gente foi explicando para vocês.
E enquanto você vai vendo aí as imagens dela, tá? Então eu escolhi três linguagens para trabalhar: fotografia, o vídeo, tá? Que era uma instalação vídeo, e a performance, performance corpo, tá? Com a linguagem da dança. Pronto. Essas foram as linguagens que a gente definiu, a gente escolheu o tema, né? Como eu falei, identidade de gênero, né? Diversidade, falamos sobre isso. Ponto. E aí, como é que a gente organizou o espaço? O espaço lá era um salão de vidro, assim, muito bonito, que ficava na parte externa do museu. Então, ou seja, a gente já sabia que a gente não ia para dentro do museu. Para dentro do museu foi a nossa instalação, que a gente montou lá nessa coisa. Mas a performance e a vídeo instalação em si foi numa, digamos que uma casa, num salão. Então, o que a gente fez? Então, tinham duas entradas, vai imaginando aí para mim. Então, essa obra de impacto, comece com um impacto na primeira obra. Então, o público já chegava e tinha uma série de telão, assim como se fosse um corredor, e espalhados, que eram nossos vídeos, o nosso vídeo arte, nossa vídeo instalação, são essas imagens que está passando aqui para você. Que a gente falava da mudança da cidade, da mudança dos corpos. Então, tinha esses vídeos passando, né? E tinha também uma narrativa. E ali também, como era um público que falava a língua inglesa, o que a gente fez? A nossa narrativa do vídeo, a gente legendou para o inglês, nesse caso, para ficar mais interessante que o público pudesse chegar. Então, o público chegava nesse salão já tendo essa imagem ali, né, com eles. E aí, beleza, eles estavam ali, e aí, em seguida, a gente tinha o quê? Fotografias, como essa daqui, né, essa fotografia aqui do azul e essa daqui, que eu também estou apontando, elas foram expostas no Museu da Manhã e na Casa França Brasil, né, após a nossa performance também. Então, para você ver que a gente pensou em uma performance multimídia, e aí para o Horniman Museum em Londres a gente usou todas as linguagens. Aí já no Museu da Manhã, poxa, essa fotografia, então a gente já conseguiu separar mais o todo para conseguir estar nos lugares. Olha que estratégia interessante. Mas voltando no Horniman, e aí, beleza, tinha esses vídeos, e aí tava a hora marcada lá da nossa performance. E aí começava a performance, a gente já entrava pela parte de trás, ali o público totalmente espalhado. E aí, se você perceber, a gente usou um elemento, que é o elemento de fita, que está aqui no chão, porque a gente foi criando um outro espaço para aquele salão. Então, a gente criou uma passarela, que tem a ver com o conceito que a gente escolheu, e o público automaticamente foi se dividindo ali. Então, ou seja, a gente já mexeu ali com essa estrutura do público de só ficar observando. Um outro elemento que também entrou, né, para dar ritmo, criar ritmo com variação de elementos, foi a câmera, uma GoPro. A gente brincou com isso, que as videoinstalações, quando as pessoas chegaram, elas viravam imagens ao vivo, que era o quê? A gente filmava, né, durante a nossa dança, tudo que a gente fazia ali era passado ao vivo nesse telão, o mesmo telão que estava passando no nosso vídeo de instalação. Então é isso, emoção, né? Ritmo que a gente foi criando, né? Aí também é importante pensar a iluminação, né? Ali como era de dia, apesar que era 7 horas da noite, mas ainda era de dia. Então a gente não se preocupou tanto com essa, precisa iluminar aqui, precisa dar um foco aí. Mas a gente pensou muito mais no espaço, né, nesse sentido, e utilizar a luz natural, porque era uma casa de vidro. Então percebam como que a gente vai montando aí. Eu espero que vocês tenham conseguido imaginar isso, e até com as imagens que está passando aí na sua tela, que a gente foi brincando com essas três linguagens, e também para dar impacto, ritmo, emoção, a gente foi brincando com elementos que iam aparecendo aos poucos na nossa performance. Tá bom? Então é assim que a gente monta uma narrativa, entende? Um storytelling visual para você pensar a sua exposição. E aí, mais uma missão para vocês, né? Obra de abertura. Vamos pensar aqui, número 1, obra de abertura. Vamos pensar, como eu falei, o público entrou nesse salão.
Qual é a obra daquelas 3 que você montou que vai estar logo ali, que causa esse impacto, né? Bom, quais serão as obras do meio? Lembra que eu falei lá da última exposição que eu vi do CCBB? No meio tinha uma performance. Era uma instalação assim, aí entrava um performance para poder fazer. Então eu parei ali no meio da instalação, da exposição, vi essa performance acontecendo, o que me deu mais emoção para eu continuar a jornada da exposição de acordo com a curadoria, tá bom? Uma obra de encerramento é importante, que fecha essa história, né? E o tema que une todos, que é esse tema geral, tá? Que a gente falou. Então, essa é a sua missão. Faz aí o esboço da sua narrativa, pensando na obra de abertura, a obra do meio, a obra de encerramento, que são essas 3 obras que você fez lá na missão anterior a essa, tá bom? Pensou? Criou? Tô gostando de ver vocês como curadores. E aí, vamos pensar mais a fundo sobre a nossa mini exposição, né? Qual é o seu conceito? Vamos criar a sua história, exposição de arte. Monte o rascunho da sua mini exposição, definindo o tema, o número de obras e a mensagem que deseja transmitir. Então, lá na missão, a gente escolheu 3 obras, beleza. Eu, por exemplo, escolhi foi o quê? A performance, a instalação e um quadro. Pronto, eu escolhi isso. Qual é o tema que eu dei, por exemplo, de exemplo para vocês? Foi aquecimento global. Beleza. 3 obras, aquecimento global. Já escolhi o tema, né? O número de obras, aqui está brincando com 3. Perfeito, mas você pode ficar totalmente livre para isso, tá? E a mensagem que deseja transmitir. Eu quero conscientizar, promover, discutir, falar, né? Olha os objetivos aí, né? Falar sobre esse tema tão urgente que é o aquecimento global, tá? E aí eu vou pensar toda a estrutura da minha obra, da minha exposição, certo? E você, pensou o seu tema aí? Tá fazendo o tema, o número de obras? Pensou direitinho? Como é que tá ficando a sua exposição? Quero saber no comentário. Gente, eu vou querer saber aqui, ó, no comentário, quais são os temas que vocês escolheram para eu saber o que está aí passando na cabeça de vocês, enquanto artista. Então esse é o primeiro passo para você se tornar um curador. Entendeu? Que o curador ele seleciona, ele tem esse olhar atento, olhar crítico também. Chegando ao final dessa aula maravilhosa, nós temos o quê, né? Entendemos que essa importância dessa curadoria, né? Que ela ajuda a conectar o público. E é tão bom, né? Imagina agora, sai do boné de artista e vai para o boné como público, espectador. Como que você sai, por exemplo, sei lá, qual foi a exposição marcante para ti? Nossa, que você foi naquele centro cultural, você viu, foi caraca, marcou, sabe? Então é isso. O curador ele pensa, né? Ele ajuda o público a se conectar com a obra, a se conectar com a exposição. Então esse é o nosso papel, né? Nesse sentido aqui nessa aula, né? É fornecer um contexto que enriqueça a experiência visual e emocional, para permitir essa interpretação mais profunda da arte, né? E organizar o espaço também, né? Vamos pensar nessa imersão. Agora você no boné de artista, vamos pensar essa imersão. O que eu quero trazer de emoção para o público? Imagina o público entrando nesse momento no seu espaço, na sala que você montou. Que tipo de emoção eu quero trazer para essa pessoa, para essas pessoas, né? Então como é que eu vou organizar esse espaço, essa narrativa? Então é importante você pensar nessa aula, que eu espero que tenha clareado e ajudado a sua cabeça aí criativa a pensar a sua exposição, a seu conceito. E a gente vai para a aula final, que é a aula 5, a próxima aula. Vem comigo, que eu tenho um plano muito bom para você e eu espero que eu tenha contribuído com o seu fazer artístico. É isso, vamos juntos nessa jornada e até a próxima aula.
Chegamos na nossa última aula, aula 5. Eu queria dar os parabéns para você que chegou até aqui. É disso que é feito a vida, as escolhas. Então, parabéns para você, ó, palmas, né? Muitas palmas para você por ter chegado nesse final dessa trilha. Então, a gente vai ver nessa aula, né? Bom, a gente preparou a nossa exposição, pensou em curadoria. Então, a gente vai pensar agora em como expor, como finalmente apresentar a sua exposição para o mundo. Então é isso, a gente vai apresentar, vamos expor, né? Transformar a sua ideia em criação, na experiência para o público. Vamos lá, vamos nessa jornada comigo? Então, qual é o objetivo dessa aula aqui, né? Nesta aula você vai explorar. Explorar o quê? Os fundamentos dessa criação, da exposição artística, incluir como escolher os espaços, como preparar as apresentações, como montar um bom plano que impacte o público, né? Pensando em espaço, pensando em obra, tudo aquilo que a gente já falou na aula anterior. E aí agora a gente vai realmente desenhar isso. Mas primeiro, o que é uma exposição? Vamos pensar, né? O que para você, o que é uma exposição? Quando você vai lá no local, no centro cultural, o que você vê, o que você entende como exposição, né? É compartilhar. Exposição é compartilhar a sua arte com o mundo. É presencial, ela pode ser presencial, ela pode ser online, né? Mas o que mais importa aqui é que a sua expressão enquanto artista, ela está sendo realizada, ela está sendo mostrada ao mundo em forma de obra audiovisual. Obra, pode ser obra audiovisual, pode ser obra visual, como você desejar, ou pode ser uma mostra de dança, por exemplo, né? A gente falou aqui sobre curadoria, mas a curadoria ela serve para todas essas linguagens artísticas nesse sentido. Então, fica livre aí para você pegar o exemplo que a gente vai dar aqui e colocar no seu contexto, tá bom? Na sua linguagem que você deseja fazer, porque às vezes você aí na sua comunidade quer fazer uma mostra de dança, dança do passinho, ela também serve, esse conceito também serve pra gente, tá? Então, vamos pensar, como é que vai ser essa exposição? Ela vai ser de forma presencial? Bacana. Presencial aonde? Qual é o local? Ah, Saulo, a minha apresentação vai ser na praça, ela vai ser num centro cultural. Não, eu resolvi fazer na escola da onde eu moro. Ou não, vai ser só numa galeria. Ou vai ser um evento comunitário, como o evento da Expressarte, que a gente viu nas aulas anteriores. Não, beleza, já sei onde vai ser. Ou ela vai ser online. Agora com o mundo digital, então, perfeito. Ela vai ser nas redes sociais, ela vai estar num site específico, ela vai estar no YouTube, né, live. Então você tem que escolher aí a maneira como ela vai fazer. Ou ela pode estar nos dois, tá bom? Ela pode estar, você pode ir lá escolher o presencial, o dia, né, naquela sala lá, aí você pode mesclar, você pode brincar com essa linguagem. Como é que ela pode conversar no digital? Sei lá, eu vou abrir uma live ali dentro na hora que estiver tendo a performance, para jogar nas redes, enfim. Ou criar mesmo um site onde o público possa visitar a sua exposição de maneira online. Isso tudo é bem para ser pensado aí e até uma maneira inovadora, né? Então, a gente já começa com missão, tá? A missão é meu espaço ideal. Que missão é essa? Pensa, se eu pudesse expor minha arte em qualquer lugar, tá livre para pensar, até no espaço, hein? Qual lugar seria esse espaço? Qualquer lugar, você está livre para pensar agora. Pensa aí de maneira, pensa fora da caixa, né? Você pode pensar, galeria, museu, tá tudo certo aqui, tá? Tem certo e errado. Mas vamos pensar agora fora da caixa. A gente está livre para pensar que lugar seria esse lugar e por quê? E por que que eu pergunto por quê? Porque exatamente o lugar, o contexto do lugar também vai me dizer, né, na minha curadoria, a maneira como eu vou apresentar a exposição, né, ou as obras que eu vou selecionar, a maneira que o público vai, né, eu vou conduzir o público ali nessa exposição. Então, o lugar que você escolheu é importante pensar o porquê, tá? E aí agora eu vou ajudar você a planejar essa sua exposição. Pensou no lugar, pensou o porquê, quantidade de obra, né, obras que vão ter, quais as linguagens, beleza.
Pensamos no tema da exposição. Eu não vou mudar o tema da exposição da aula passada, vou continuar com ele para ficar mais claro para a gente, né? Então, o meu tema que eu defini foi aquecimento global, lembra? Lá da aula anterior. E aí eu escolhi 3 obras que eram um quadro, né? Uma instalação e uma performance de corpo. Beleza. E o tema já escolhido. Então você define aí de casa você define um tema central, tá? Que é um tema que conecta todas essas obras apresentadas. Bom, qual vai ser o local de exposição? Escolha entre um espaço físico ou uma plataforma digital para o evento, se for online, como eu falei. Então, voltando aqui ao exemplo que eu estou dando aqui para gente. Então, eu vou escolher. Vou abrir uma enquete agora aí no YouTube. Onde a gente escolhe essa exposição? Bom, eu vou escolher um espaço público. Uma praça na Cinelândia. Pronto, mais específico. Então, a minha exposição, que fala sobre aquecimento global, vai ser na Cinelândia. Beleza, já escolhi o local de exposição. Qual vai ser a estrutura necessária? Veja bem, já estou fora do museu, né? Já estou fora da galeria, já estou escolhendo um evento ao ar livre. Bem para complicar mesmo, né? A minha produtora deve estar nesse momento. Saulo, por que você escolheu a Cinelândia? Mas é isso, vamos ver como que a gente trabalha aí com essas possibilidades. Então, determine a disposição das obras e as áreas de interação para visitantes. Então, bom, estou aqui na minha cabeça, eu vou escolher ali a Cinelândia, bem naquela estátua que fica em frente ao palácio ali da Câmara, né, em frente ao municipal. Beleza, então o que eu estou pensando aqui? Me ajudem aí a criar essa exposição, e eu quero ver vocês lá quando eu expor. Então, qual vai ser a estrutura necessária? Então, o que eu estou imaginando é um elevado, um palco, né, que as pessoas elas possam entrar, subir uma escada, entrar, então tem um corredor que faz uma plataforma, que faz um T, né, como se fosse uma passarela, né? E aí eu estou pensando em ter para dia, não pode não funcionar tanto, mas eu estou tentando ter uns spotlights, assim, para o público ter essa sensação de que está subindo, né, em algum lugar também de destaque. À noite vai ficar incrível. Beleza, pensei mais no quê? Vamos lá. Qual vai ser as disposições da obra? Então eu pensei em que o público, estou pensando aqui junto com você. Então o público sobe nessa passarela. Então ele tem obras intercaladas do lado direito e obras do lado esquerdo. Tá desenhando comigo? Tô fazendo essa coisa bem didática para a gente ir imaginando e para você ir transportando aí desse outro lado da sua escolha. Qual foi o tema, qual foi a obra, tudo isso que a gente já viu aqui. Beleza, já estou imaginando aqui o quadro e tal. Aí agora pensando bem, pensem comigo. 3 obras só? Acho que não, né? Acho que vou fazer uma coisa maior. Então, beleza, fiz aí uma curadoria de 10 a 15 obras, mantendo a performance e mantendo a instalação, tá? E aí a iluminação do espaço, viu? Eu acabei de falar, esses spotlights, né, que vem do chão, que faz uma iluminação assim, que eu tô pensando na noite. Agora já de dia, talvez já não precise tanto, mas mesmo assim eu vou colocar aquele focozinho que vai para as obras, né? Eu vou precisar de uma estrutura de metal para que desça um barbante para as obras ficarem, né, dispostas da maneira como eu estou imaginando, porque eu não vou ter paredes, tá vendo? Tudo isso eu estou pensando aqui. A divulgação, gente, importante. Então, se você tem equipe, tem lá a equipe separada, como um festival lá da comunidade que a gente viu, do Expressart, eles separaram em equipe de comunicação. Então, esta equipe vai precisar ver o quê? Como eu vou comunicar antes da minha exposição. Então, se a minha exposição está marcada para janeiro de 2026, eu já tenho que estar agora pensando em dezembro, né? Pensando como que eu vou comunicar. E já tem que estar saindo coisas nas redes sociais, seu próprio site, se você tiver, assessoria de imprensa, se você tiver verba para isso, se você colocou lá no seu projeto, o edital que você ganhou, enfim. Pensando em assessoria de imprensa, então já vai sair pequenos releases na imprensa. Já estou fazendo uma arte, né, colocando um card lá nas redes sociais. Eu já estou fazendo algumas mini entrevistas com os artistas que vão participar. Já estou falando um vem aí, fazendo uma contagem regressiva. Então, tudo isso são ferramentas que você utiliza para ir divulgando, para ir dando aquele burburinho da galera. Falou, caraca, vai dia X de janeiro, vai estrear
à exposição, né? Então eu preciso pensar nesta comunicação. E a comunicação está ligado no tema, no porquê que eu estou escolhendo isso, para você criar um bom storytelling que seja direcionado para o público-alvo que você escolheu, tá bom? E aí a interação com o público, que aí a gente já está falando já em si da apresentação, da exposição, né? Cria oportunidades para envolvimento ativo dos visitantes durante a exposição. E aí falando em exposição de artes, né, de artes visuais especificamente, como mostra de dança, enfim, é muito importante de você quantificar o público que está indo visitar. Então, falando de uma exposição de artes visuais, geralmente tem aquele livro, né? Que você assina ali. Isso é muito importante. É muito importante você estimular o público a assinar aquilo dali, que é o mais convencional, porque ali é que vai quantificar a quantidade de pessoas que foram visitar a sua exposição, porque isso vai no seu relatório final, quando você for divulgar os seus resultados para o público e para o patrocinador, por exemplo. Tá bom? Então, acho que mais pensando também um pouco além disso, o que pode ser além desse caderno convencional? Qual é a oportunidade que eu tenho de criar esse envolvimento dos participantes? Ah, é uma obra interativa? Nossa, eu fui no museu lá Museu do Cinema, em um museu em Amsterdã. E aí tinha uma obra interativa que era maravilhosa, eu não esqueço dela. Ela com certeza está me influenciando. Lembra lá da pesquisa, coisa, tudo na nossa primeira aula? Com certeza essa experiência me influencia até agora. Porque era uma projeção mapeada no chão com cores, né? E aí, na medida que você ia andando, as cores elas iam se espalhando, assim. Então, assim, era uma obra interativa. E aí, e era um salão mesmo. E aí, quando eu me vi, meu amigo até me filmou nesse dia, quando eu me vi, eu estava dançando, porque eu queria brincar ali com as cores. Então, ou seja, esse artista, esse curador, pensou esse espaço, pensou esta obra para trazer o quê? Maior interação com o público. Você acha que eu esqueci dessa? Não, porque eu estou aqui contando para vocês. Eu lembro dessa emoção e eu me senti uma criança de volta. Eu dava um passo e as cores se mexiam. Então isso é incrível. Então é importante você pensar também de que maneira você pode envolver mais esse público, porque com certeza tem aquela coisa chamada boca a boca, que geralmente a gente fala para venda de produto, alguma divulgação. O boca a boca, ele é, acho que é o marketing assim, mais genuíno, porque se eu fui como público na sua exposição, eu gostei, eu saí de lá emocionado, eu com certeza vou falar para o meu amigo do lado, vai lá no espaço tal que está tendo uma exposição, que está tendo uma mostra muito interessante, vai só até o dia tal. E aí essa pessoa vai chamando outras pessoas. Então pense nisso quando você for organizar a sua mostra, a sua exposição, de que maneiras eu posso fazer para que o meu público interaja mais com a obra, né? Para não ser só aquilo também de... Porque a admiração ela é importante, né? Mas para não ser só isso também, mas como posso fazer o público se mexer, o público, enfim. Pensa nisso, pensa fora da caixa. Qualquer coisa eu tô por aqui. Tá? E aí é um exemplo fictício que a gente tem na apostila agora, que você vai abrir, tá? E aí se chama Coletivo Cores da Laje, que a gente deu esse nome. Então o Coletivo Cores da Laje, eles resolveram fazer uma montagem, uma exposição, né? Qual que era a linguagem que eles preferiram fazer aqui nesse contexto? Exposição de fotografias, onde iam ter painéis, né, com barras, barbantes pendurados, né, porque vai ser ao ar livre. Mais ou menos como está aí nessa foto aqui que eu escolhi, porque eu fiz a curadoria de fotos. Então, já que é ao ar livre, a gente não tem paredes, o meu exemplo também, né, era ao ar livre. Então, o que eles fizeram? Pegaram esse material barbante e foram pendurando, né, a partir de uma barra, pendurando essas obras e colocando essas fotografias. Bom, aí que eles pensaram também esse coletivo. Ah, mas vai ser num ambiente, né, do lado de fora tem o quê? Muita gente falando, não sei o quê. Não, vamos tentar trazer aqui uma ambiência sonora. Então eles pegaram a caixa de som, colocaram ali, fizeram a curadoria de música, para poder colocar ali na caixa durante a exposição. Maravilha, isso é um recurso. E aí o que eles fizeram mais, né?
que você vai ver em toda a exposição, isso é importante também, se atentar a esse detalhe. A exposição sempre tem naquela entrada aquele, né, o- uma frase, um texto que fala sobre o tema, porque foi escolhido, né, dando essa contextualização. E aí em cada obra você vai ver o nome do artista, a técnica que foi escolhida, né, o ano, o nome da obra, sempre nesse formato, né, nome da obra, artista e a técnica que foi usada, mais ou menos assim que você vai, né, quando você vai ao Centro Cultural ver uma exposição, você acaba vendo isso. Então é importante também você colocar essa legenda, essa frase, inovar também, pensar em outras maneiras. Então, isso faz parte desse, digamos que desse formato da exposição. E aí, aqui como resultado, olha que resultado maneiro, hein? Eles tiveram 400 pessoas visitando a exposição, Cores da Laje. Beleza, mas como é que eles chegaram a 400 pessoas? Como é que eles mediram isso? Como é que eles metrificaram isso? Como eu falei no slide anterior, tem o caderninho, quando a pessoa visita, né? Tem o registro de fotos, de vídeo, enfim, isso é importante de você colher esse material para pós-produção, tá? E aí uma missão para vocês, já aqui, chegando na metade da nossa aula. Missão. Então vamos agora esboçar essa exposição, né? Que a gente está aqui falando um tempão, mas é hora de coisa. Já escolheu o seu tema? Aí, escolheu o seu tema, maravilha. Agora, onde vai ser o seu local, né? Eu já escolhi aqui o meu. E você? Onde vai ser o seu local? Museu, galeria, praça, dentro do ônibus, metrô, aeroporto? Onde vai ser essa exposição? O público-alvo dessa exposição? Ah, é público geral. Tá, beleza, pode ser, mas seja mais específico. Justifique o porquê que você está escolhendo o público nesse sentido, tá? E aí é importante a data e o período que ela vai acontecer. Ela vai começar, como eu falei, né, no meu exemplo, vai ser em janeiro de 2026. Que dia de janeiro? Dia 10 de janeiro ao dia 10 de fevereiro. Então, ou seja, a minha exposição vai ficar lá na Cinelândia durante 30 dias, né, de 10 ao 10, para o público do horário tal ao horário tal, né, porque não pode ficar 24 horas, porque é uma coisa. Como é que eu vou também fazer essa estrutura de montar ou desmontar ou de assegurar essa exposição de alguma forma? Então isso tudo precisa ser pensado nesse sentido. Pensou aí? Tema, local, público-alvo, data ou período. Importante para te pensar esse seu exercício da exposição. E aí, claro, como se apresentar, né? Você quanto artista, seja de qual linguagem você for, é importante você trabalhar essa sua comunicação, né? Como que você vai falar. E eu trouxe aqui algumas coisas para a gente pensar na hora de montar o seu storytelling. Se você perceber, lá na primeira aula eu me apresentei. Eu sou o Saulo, sou cria da Zona Oeste. Eu cresci em ambiente violento, o que me fez olhar o meu fazer artístico de uma outra maneira, uma maneira mais revolucionária, que questionasse. Isso tudo eu tô criando um storytelling. Eu não falei só, eu sou o Saulo, sou formado em nisso, né? Eu não cuspi o meu currículo aqui para vocês, até porque ia ficar muito extenso. Mas eu fui tentando criar, e por isso é bom você notar, um storytelling que vai das minhas origens, o porquê que eu escolhi ser artista, o que me motivou e até onde o legado que eu quero deixar, abrindo um instituto, né, uma ONG, nesse sentido. Então, como se apresentar? Vamos pensar aqui você, o microfone está com você. E aí, nome e referência, né? Apresente-se com clareza e destaque o seu nome e suas origens artísticas. Lembra que eu falei desse storytelling? Então, o meu fazer artístico ele vem da minha observação dos problemas sociais que a gente enfrenta. Beleza? Então, como que eu vou unir essa história? O que me inspira? Compartilhe suas fontes de inspiração e como elas influenciam a sua arte. Né? Então, como eu falei, se eu tenho um artista específico que me inspira, você vai pegar a expressão dele, o expressionismo, é o dadaísmo, é o cubismo, é a Tarsila do Amaral, as formas de Tarsila do Amaral, né, que são exageradas, são disformes. Você vai contando isso de uma maneira no seu discurso.
Bacana. Como surgiu? Explica uma ideia, e aí já especificando, não só para o seu currículo, para a sua vida artística, já estamos indo para, né, nessa história, indo para aí falando um pouco sobre a ideia inicial, sobre a ideia da sua obra, certo? Então, da sua exposição, da sua mostra, seja lá o que você decide fazer. Então, perceba, se eu apresentei meu nome, estou apresentando as minhas origens, da onde eu vim e tal, por que que, né, o que que me inspira, por que que eu comecei a fazer, e aí eu conto como que surgiu a ideia da minha obra. Então eu explico como que se desenvolveu, né? Como que ganhou vida, da onde veio, como que foi o insight. Às vezes pode ser interessante você compartilhar. Eu estava na rua, e aí eu vi uma mulher atravessando, não sei o quê, e aí isso me inspirou. Bacana, tá? E aí você vai terminar essa história com esses agradecimentos, porque lembrando que assim, o fazer artístico ele não é solitário nesse sentido. Por mais que você trabalhe como um artista independente, vai chegar um momento em que você vai dividir esse seu processo artístico com alguém, né, com diversas pessoas, e aí quanto mais se tratando de você apresentar para um público, né, então é importante que nesse momento você agradeça, né, a todas as pessoas que fizeram parte e apoiaram nessa jornada. Se for um patrocínio, é importante estar naquela régua, tem toda uma regrazinha que você tem que seguir e você precisa falar disso. Mas mais do que, né, o patrocinador, são as pessoas que realmente estavam ali com vocês, tanto a sua equipe, o apoio que você conseguiu, do cara que está lá desde o começo com você, o seu amigo, enfim, sua mãe, né, que as nossas mães são na maioria das vezes, são as que nos apoiam. Então seja autêntico, fale com tranquilidade e lembre-se de sorrir, de conectar-se. Uma coisa importante, e eu vou agora olhar para você, olho no olho é muito importante. Olhar para dentro, conhecer a profundidade daquela pessoa é muito importante. Então, quando você tiver, né, nessa apresentação, então se for uma exposição em que você está com um público ali muito perto, olhe no olho de cada pessoa, vai falando tranquilamente. Se você for um ator que está no palco, né, tem o contra-luz que não deixa você enxergar as pessoas, que a luz do teatro tem isso, né, quando vem um contra, às vezes você não consegue enxergar a plateia, mas isso não vai fazer você olhar para o chão, não se conectar. Você vai olhar à sua frente e você vai falar para essas pessoas, mesmo que você não consiga conectar com o olho, porque por conta da iluminação, mas aquilo vai te trazer verdade. Então essas dicas são importantes para você, né? Conecte-se, olho no olho, sorria. Sorriso abre portas. E aí, missão. Vamos agora na missão, né? A gente já falou como fazer, alguns insights aqui para você. E aí vamos ensaiar, né? Ensaie a sua apresentação. Escreva com essas referências aqui. Você vai escrever, né? O nome, referência, vai fazendo aí, né? Se apresentando. O que te inspira, como surgiu e os agradecimentos. Então escreva e pratique o que você diria na abertura da sua exposição, tá? Lembrando esses pontozinhos que a gente falou. E aí uma dica muito importante que vai te ajudar aí nesse processo que você já está fazendo é como que você explica a obra. Lembra que eu falei a origem dela, por que que ela foi feita, por que que te deu essa inspiração e o que que você quer transmitir. O que você quer transmitir com essa obra, né? E quem te ajudou no processo. Pensa aí, 3, 2, 1, coloca a sua cabeça criativa e monte outra coisa. Muito importante. E eu faço isso, tá, gente? Eu, quando quero pegar mais confiança ou treinar alguma coisa, sim, eu vou ao espelho ou fico na sala, aí a minha cachorra fica me olhando assim, mas eu treino e vou falando como se estivesse para o público, ou eu vou de frente para o espelho e vou falando. Outra coisa, por exemplo, antes de vir para cá, tava eu treinando, articulando as palavras, missão, apresentação. Então, ó, articula antes, né, de você for falar para o público, ó, articula, movimenta, destrava o pescoço, mexe o corpo, fala, sabe? Às vezes você nem é ator, aí você vê o ator fazendo, fala, nossa, esse cara, que estranho, né, que fica fazendo som, mas isso te ajuda
a você relaxar mais e você entrar com mais vida, com mais afinco na sua apresentação. Então, eu fiz isso quando, por trás da câmera, quando estava vindo para cá, e eu te dou essa dica de você articular, de você treinar as palavras que vão sair, que você está escrevendo aí, beleza? Para você arrasar na sua apresentação. Faça isso e depois me conte se não deu certo. E aí, vamos pensar aqui também em forma de tabela, como parecida um pouco com aquela tabela que eu trouxe nas outras aulas, mas aqui a gente vai pensar já no contexto exposição. Então, a gente tem aqui na coluna, a gente tem a coluna etapa, a gente tem a coluna descrição e a gente tem a coluna prazo. Isso vai nos ajudar a nos guiar para chegar realmente no produto final, que é o que todo mundo deseja, né? Aquilo que a gente possa ver, pegar, olhar, sentir, que saiu da nossa cabeça. Então, etapa. A gente define o tema e a obra, beleza. Aí você descreve lá na coluna da descrição. A minha exposição versa sobre o aquecimento global, que é muito importante nos dias de hoje, a ação humana vem degradando. Então, os artistas escolhidos têm a sua obra. Tá vendo? Estou descrevendo o que é o tema e o que é a exposição. Então, aqui não tem limite de. Nesse momento, não tem limite de caracteres, né? De palavras. Porque, geralmente, se você vai escrever numa submissão, num forms, numa ficha, geralmente eles dão um limite de palavras. Mas agora, como é um exercício, fique livre, escreva. Escreva sem esse medo e sem julgar você. Então defina o tema obra, porquê, vai ali contando, tá? Escolher local e estrutura. Ah, voltando aqui, desculpa. Então definiu a obra, descreveu ela, prazo. Se a obra ainda vai ser feita, se a obra ainda vai ser feita a partir de uma curadoria, de que vai precisar criar essa obra, aí você precisa dar um prazo para o artista ou para você, se você for o artista nesse caso, você precisa dar um prazo para que você termine que você crie essas obras. Não. Ah, são obras que já são feitas, eu só estou fazendo uma curadoria e vendo o que elas têm em comum. Então vai ser artista fulano, o outro artista daqui, cada um vem de um lugar e eu estou fazendo essa curadoria. Mesmo assim, coloca prazo para quando que essas escolhas, essas obras estarão já, né, escolhidas e dialogando entre si. Bom, aí a outra é escolha o local e a estrutura. Beleza, descrição do local. Ah, o local vai ser numa galeria com tantos metros quadrados que eu vou ter, sei lá, quatro paredes e eu vou criar uma parede no meio e aí largura, altura, tudo isso você vai descrevendo ali. Então fique à vontade agora para você escrever o local que você escolheu, tá bom? E o prazo disso. Então o prazo aqui nesse caso é quando que, coloca alguns prazos, né? Quando que eu vou ao local para uma visita técnica? Quando que o local vai estar disponível para que realmente aconteça? Qual é o período que isso vai acontecer? Isso tudo você já precisa ir falando e se articulando para que a exposição realmente aconteça e até a agenda do espaço esteja reservada para você. Então, quanto anteriormente você fizer isso, melhor, tá bom? E aí a comunicação aqui, ó, divulgar. Descrição. O que seria esse divulgar? Quais são os canais que mais nos interessam nesse sentido? Ah, eu vou fazer comunicação pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn. Beleza, esses três já me cabem. Só isso? Não, eu acho que eu vou também para o YouTube, porque o YouTube eu tenho um bom número de seguidores no meu canal. Maravilha. Pronto, já escolhi essas mídias sociais, agora eu vou para onde? Ah, agora acho que eu vou para a parte de comunicação de assessoria de imprensa. Vou pegar a assessoria de imprensa, vou fazer um release, né? Para tentar pegar uma matéria. Beleza, estou descrevendo aqui. Mas que tipo de comunicação que eu posso fazer? Sei lá, um carro de som. Carro de som funciona na minha comunidade. Beleza, vou criar o texto para falar e o carro de som vou contratar. Beleza. Aí o prazo disso tudo. E aí é bom fazer aqui, por exemplo, nas redes sociais, é bom você fazer um calendário editorial, que é ali você vai ver, que nem esse quadrozinho, né?
Você vai pegar as semanas daqui até a sua exposição e você vai falar assim, na segunda, na rede social X, vai sair um carrossel, ponto. No LinkedIn vai sair um depoimento meu. No YouTube, um corte da exposição, de uma obra. Entendeu? E você vai criando essa coisa. Na quarta-feira, do dia tal, vai sair a entrevista com o artista que vai participar. Então você cria esse calendário editorial para te ajudar nessa comunicação e na divulgação para você também não se perder. Porque produção de conteúdo a gente sabe, é muita coisa. Então a gente precisa se organizar antes, tá? E, finalmente, realizar e apresentar. Aqui, na descrição nem tem como muito fazer, mas o que escrever, mas é no sentido de você tentar descrever como é que vai ser esse dia. No dia, que é o dia da exposição, na grande premiere, a gente vai começar 9 da manhã, a equipe vai chegar 8, pro fulano de X montar, nananã, ajuste final, né? A gente fecha assim, descreva um roteiro desse dia que vai te ajudar a guiar a sua equipe. Vai por mim, vai te ajudar a guiar a equipe e você também. Porque no dia é aquela confusão mesmo e é uma confusão gostosa, né? Uma confusão daquela que, que nos alegra, que é produção, que é você está produzindo algo, né? E aí o prazo também, de repente, nesse próprio dia, o prazo pode ter, sei lá, a galeria precisa fechar, o teatro precisa fechar X hora. Então, antes de fechar o teatro, a própria equipe do teatro vai te pedir para que você faça alguma coisa, que você limpe aqui ou organize assim para outro dia eles abrirem, tá, sabe? Ou vai ter uma mesma produção no dia, enfim, as coisas vão acontecendo. Lembra que a arte é viva, é um organismo vivo? Então é bom você também colocar aqui nessa nossa tabela. Ficou clara essa tabela? Ficou boa, né? Ficou boa ali de escrever. Então faça esse exercício aqui junto comigo, hein? E aí já chegando ao final da nossa apresentação, da nossa trilha de produção artística, foi um prazer estar com vocês neste momento. Então, vamos refletir aqui, ó. O que eu aprendi sobre mostrar minha arte ao público? E aí a arte qual é a linguagem que você escolheu? A gente falou agora de exposição, mas o que você sente artista? O que você sente produtor? Quando você mostra sua arte ao público? Esse é o momento da catarse, né? Então pensa aí comigo, se quiser fechar os olhos, ó. O que eu sinto? Eu, por exemplo, que eu acho que é isso que me move a continuar produzindo, né, além do propósito, é aquela coisa que eu sinto, o nervosinho, o coração batendo mais forte, né? Se for um espetáculo em que eu estou em cena como ator, como bailarino, enfim, é aquele que está ali na coxia e tá esperando, tá só escutando o barulho do público entrar, tá concentrado e você faz, entra. Esse sentimento, para mim, é o que eu sinto, sabe? O que me move também nesse sentido. Então, o que você aprende? O que você aprendeu sobre mostrar sua arte para o público? E o que você sente? Né? O que você sente quanto artista quando você está produzindo? E além disso, que vai para além disso, como que você quer que o público, que a gente faz arte para as pessoas, né? Como que você quer que o público sinta ao ver o seu trabalho? Se imagina agora, nesse momento, você apresentando, você com o microfone na mão, as pessoas te aplaudindo, né? Falando o quanto a sua arte é importante para a sociedade, o quanto ela fala sobre temas importantes, o quanto ela mudou a vida da pessoa. Não é bom? Você está dando um sorriso aí do outro lado da câmera? Então é isso que eu queria que você saísse daqui, da nossa trilha, que o seu fazer artístico, que a sua produção artística, ela seja de forma emocional, que ela tenha um propósito, que ela realmente impacte a vida das pessoas, mas que também ela seja organizada e que você possa realmente não se frustrar porque a sua ideia só ficou aqui e você não viu ela acontecer. Então, essas ferramentas que a gente trouxe para você é para te ajudar a organizar, para que você tenha esse prazer, este sabor de você ver a sua arte sendo exposta para o público. Então eu espero e eu agradeço muito de você estar aqui com a gente até o final. E lembre-se, apresentar a sua arte é abrir o coração para o mundo. E o mundo, ele sempre escuta. Então,
boa viagem nessa sua criação. A gente se vê na próxima. Um grande abraço, um grande beijo e até mais.